Hoje, na festa de São Mateus Apóstolo e também evangelista, nós escutamos o relato que próprio Mateus faz de seu encontro, seu primeiro encontro com o Senhor. Nesse relato, o que primeiro nós ouvimos é um imperativo: segue-me. Essa palavra é dirigida de Jesus para Mateus. Posteriormente, o próprio Senhor, respondendo à inquietação de alguns fariseus, ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nesse relato, Mateus apresenta algo que é dirigido do Senhor para toda a igreja e para toda pessoa: segue-me. Segue-me. Em segundo momento, como uma resposta, ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar justos, mas pecadores. Nós poderíamos inclusive dizer: segue-me. Quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Porém, em primeiro lugar, é segue-me. E uma coisa chama a atenção na estrutura disso que nós ouvimos. Jesus viu Mateus. E nós sabemos o que isso significa, porque quando nós ouvimos alguém nos dirigir uma palavra, quando nós vamos falar a alguém, o fato de nós olharmos para esse alguém significa que nós estamos lhe dando atenção, significa que nós a percebemos, significa que damos a ela importância. E vejam, Jesus vê Mateus. Ele está sentado na coletoria de impostos, mas esse não é o mais importante. O mais importante é que Jesus o vê e diz: segue-me. Permitam-me apresentar, aparentemente, 3 olhares que são apresentados nessa cena onde Jesus diz: segue-me, quero misericórdia, não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. 3 olhares estão aqui, nessa cena. O primeiro de Jesus, que se dirige para Mateus e cujo nome significa presente de Deus. Jesus olha para Mateus, o percebe, sabe que esse presente de Deus não é somente para si, o Senhor, mas é para toda a humanidade. Voltando-se para ele, diz: segue-me. O olhar de Jesus que se dirige para mim e para você e nos dando atenção, fala: segue-me. O critério que nós ouvimos ao longo da liturgia de ontem se repete na pessoa de Mateus. Porque o primeiro critério é sabermos que o Senhor, no seu olhar, nos nota e nos chama. Mas Ele não nos chama para simplesmente fazermos coisas, Ele não nos chama para cumprirmos ritos, Ele nos chama para estar com Ele. E o seu chamado implica em que, ao assumirmos segui-lo, devemos deixar o lugar onde nós estávamos. Nos mover.
nos desinstalar. Esse olhar de Jesus dirigido para Mateus é um olhar que olha a profundidade daquele que é um próprio presente. E qual ser humano não é um presente? Até aqueles que são considerados por muitos, que veem a dignidade da pessoa simplesmente pela sua capacidade de produzir, seja intelectualmente, seja financeiramente. A compreensão de que todos nós somos de um valor inigualável, ela é tão pulsante, que apesar desses que acham que o que de fato importa é se nós vamos produzir, se nós vamos conseguir fazer coisas tão significativas, o olhar e a compreensão da dignidade humana é como, quando nós percebemos isso, é como uma cena que eu vi esses dias num vídeo, onde um garoto, por volta de uns 7, 8 anos, com paralisia cerebral, usando fraldas, ele vê o pai chegar. E o pai vai se aproximando, e ele vê que o pai o vê, e ele começa a ficar tão alegre, e se envolve. O pai, brincando com ele, o segura no braço, e como que se o filho tivesse jogado no chão, ele diz: meu filho, me deixe me levantar, e o menino brincando. E esse menino, para aqueles que pensam que a pessoa só tem importância pelo que ela é capaz de fazer, pelo que ela é capaz de produzir, não conseguem entender a relação profunda desses dois olhares, do filho e do pai, que se entrecruzam e, na verdade, se entrelaçam e fazem com que a vida, nas suas limitações, seja alegre e feliz. Esse mesmo olhar que Jesus lança para Mateus, o desinstala e faz com que ele saia. Como o olhar do pai, que se dirige para o filho deitado no chão, esperando a ele, faz com que o pai se incline até ele e o filho se alegre e eles estabeleçam uma relação tão profunda, com as devidas proporções. Eu acredito fielmente que o olhar de Jesus, dirigido a Mateus, acompanhado da palavra segue-me, só foi atendido porque Mateus percebeu a profundidade daquele olhar tão profundo, tão significativo, que não só disse: eu não vim para os justos, mas para os pecadores, compreendendo, eu vim para todos. Os justos já me seguirão, mas eu quero alcançar aqueles que têm grandes dificuldades de sair do seu lugar e compreender que eles podem fazer parte dessa grande alegria que é o reino, a vivência do Evangelho. Esses dois olhares se entrecruzam. E é o mesmo olhar que eu e você podemos estabelecer com o Senhor, que olha para cada um de nós e nos reconhece como um presente, nos dá a dignidade que nós merecemos e que, pela força do Evangelho, do seguimento a Ele, compreendemos. E poderemos compreender cada vez mais que é sempre preciso dar um passo de conhecer mais o Senhor para fazê-lo mais conhecido e mais amado. Esses dois olhares não são conhecidos. E aí eu lhe pergunto, não seria extremamente significativo que, se conseguíssemos nos colocar nessa cena do Evangelho e reconhecer que Jesus viu um homem, um humano, chamado Wagner, Gorete, Felipe, Sara, Antônio, Carlos, Pedro, Valmor, Luísa, Judas. Obrigado, Felipe. Ele vê este homem, este humano, e o chama: segue-me. Não pela sua dignidade, não pelo que você é capaz de produzir,
Não por aquilo que os outros são capazes de reconhecer de você, mas por aquilo que você é. Segue-me. Esse olhar profundo e marcado por misericórdia, se reconhecido, move o nosso coração a continuar com Ele. E como nós precisamos desse olhar, como nós precisamos identificar esse olhar para que, diante de tantas dificuldades, permaneçamos de pé. É sempre necessário redescobrir isso. O presente de Deus que somos nós precisa ser desembrulhado ao longo dos dias de nossa história para tão simplesmente vivermos a fidelidade com o Senhor. Mas existe, infelizmente, ainda um outro olhar. Esse eu não quero dar muita atenção, porque todos nós o conhecemos muito bem. É o olhar daqueles que fazem a seguinte pergunta: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Este olhar é aquele que, ao contrário de ter se encontrado com o Senhor que nos olha nos olhos e nos chama por misericórdia, encontraram-se somente com o olhar da utilidade, encontraram-se somente com o olhar do puro e do mero desejo de ocupar um lugar, de reconhecer-se melhor do que os outros. Um olhar envaidecido e engrandecido, que se ensoberbece pelo fato de conseguir responder a todas as expectativas, mas é vazio, porque não alcança a dor, a alegria dessa cena que eu narrei no início, do pai que se encontra com o filho que tem paralisia cerebral, mas que é um simples e rico presente. São aqueles que não conseguem compreender o que de fato e tão simplesmente nós precisamos viver. Encontrando-nos com o Senhor que nos olha nos olhos, com nossas mãos entrelaçadas à dele, caminhar fazendo a vontade dele para que o mundo seja melhor. É isso que leva Paulo a dizer: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando os olhares não se entrecruzam, quando não há a tranquilidade de ficarmos lado a lado com uma pessoa em simplesmente não termos que dizer nada, mas termos a simples compreensão de que estar ao lado daquela pessoa já é o bastante. Quando nós não conseguimos alcançar isso, nós não temos paz, não temos unidade. Essa unidade do Espírito, ela significa a compreensão de que nós pertencemos a um só Senhor. Vivemos todos, ainda que em intensidades diferentes, uma mesma unidade na dor. Porque todos sofremos. É reconhecer que, ainda que estejamos inquietos no peregrinar da história e nesses tempos de pandemia tão exigente, reconhecer que, se nós perdermos a compreensão da profundidade e da dignidade de cada pessoa humana, nós seremos capazes de fazer coisas terríveis, inclusive de não só no julgamento que foi apontado por aqueles que perguntam aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? É o mesmo que justifica a violência, é o mesmo que justifica a prepotência que leva qualquer pessoa, seja padre, seja policial, seja juiz, de usar o lugar aonde está para conseguir, em seu benefício próprio, vantagens. E se para isso for necessário, como o desembargador que tempos atrás o fez, humilhar alguém, também o faz. É o vínculo da paz e do Espírito que nos faz compreender que
nós somos um só povo, com sofrimentos diferentes, numa mesma dor, nivelados pela realidade da morte que toca a todos, mas que podemos, pela fecundação da esperança, viver a vida nova que nos é dada no batismo pela morte de Cristo. Viver a fé em Cristo que faz com que olhemos para as pessoas buscando o mesmo olhar que o Senhor dirige para mim e para você. E compreender que o Senhor, que nos olhou nos olhos e nos chamou, dizendo: segue-me, reina sobre todos. E Ele, que é maior de todos, que é o que merece todas as honrarias, se inclina para nos inclinar, para nos ajudar e nos acolher. Nós, ao contrário, corremos o risco de, perdendo a referência desse olhar e da compreensão do presente que cada pessoa é, elevar nossa cabeça, subirmos na nossa prepotente ignorância e fazer-nos simplesmente instrumentos de tristeza, de discriminação, de prepotência, de frívola vaidade e de uma profunda desesperança que marca a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo na atualidade. Resta agora termos a capacidade de, como Mateus, olharmos para o Senhor que ama-nos, olha-nos nos olhos e nos diz: segue-me. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim não para os justos, mas para os pecadores, porque eles ainda têm um longo caminho a trilhar. Eu ainda tenho um longo caminho a trilhar. Espero que todos nós também o tenhamos.